Amados, a paz de Cristo para todos. Esse vídeo que no momento eu começo a gravar, ele é um complemento ao vídeo anterior, porque como para quem assistiu sabe que eu estava respondendo algumas perguntas, né, que me foram feitas, algumas colocações, e então terminou que a pessoa a qual eu me dirigia me mandou um WhatsApp. E ali a pessoa disse, olha, eu não ficou bem claro para mim em relação à situação do dízimo. Porque, de fato, eu falei no dízimo ali em linhas gerais, né? E não me atentei à situação específica dessa pessoa que estava me perguntando. Então, como a condição dela, né, a dúvida dela pode ser também a dúvida de muitas pessoas, então eu resolvi gravar esse vídeo e publicar no YouTube, né, já no meu canal, que algumas pessoas já me seguem, assistem meus vídeos, justamente no sentido de angariar algum tipo de conhecimento bíblico. Pois bem, mais uma vez eu vou justificar, né, o porquê de eu estar gravando de máscara, como eu falei nos vídeos anteriores. Eu estava cuidando, né, de uma pessoa, agora nessa semana, né, antes eu tive contato com alguém da minha família que estava com Covid, e agora nessa semana eu tive contato com outra, porque a pessoa realmente estava precisando ali de um apoio, de um suporte, e eu com todos os cuidados estive ali com ela, então, para evitar de repente colocar minha família em risco, né, igualmente eu já falei no vídeo anterior, eu estou usando máscara todo o dia, inclusive num momento como esse, que é o momento de uma gravação, ok? Mas vamos lá. Eu tinha falado, né, sobre o dízimo em linhas gerais. Eu vou ainda dar uma panorâmica a respeito do dízimo, né? E depois eu vou entrar no assunto, na situação, no caso específico, né, dessa pessoa que me perguntou. Para que o dízimo, né? O dízimo é devido, as pessoas devem realmente recolher 10% dos seus rendimentos para a casa de Deus, a casa do Senhor. Precisaria Deus de algum dinheiro? Precisaria Deus de alguma coisa? Amados, a resposta é óbvia, né? É claro que Deus não precisa de nada, Deus é o Senhor de tudo, Deus é quem nos dá, né? Quem somos nós para dar alguma coisa a Deus? Contudo, a obra, o evangelho, né, para a gente fazer o ID, embora essa missão ela não tenha preço, digamos assim, mas ela tem um custo, né? Há um custo. Então, devemos também, né, do ponto de vista até mesmo social, vemos a igreja como uma agência solidária de recuperação de pessoas, né? Como se não bastasse a igreja ser realmente o local de adoração a Deus, aonde nós vamos ali conhecer realmente, verdadeiramente conhecer sobre Deus, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a nossa vida, né? A Bíblia, ela fala da nossa vida, então, ali tem homens e mulheres que dedicam parte do seu tempo, né, para estar ali realmente compartilhando com outras pessoas, com os irmãos, as pessoas frequentadoras ali, etc. Então, realmente há um custo, né, há um custo e nós precisamos, enquanto membros, né, da igreja, precisamos compartilhar com esses custos para que a obra do Senhor avance por sobre a terra. E também, né, para que a sociedade se torne melhor. Por quê? Porque agora eu vou deixar um pouquinho o aspecto espiritual da igreja e vou me ater ao aspecto social da igreja. A igreja, ela exerce um papel social no mundo, na sociedade? Claro que exerce um papel muitíssimo relevante. Olha, de vez em quando, né, esse tipo de questionamento que eu vou dizer aqui agora, ele é muito comum. As pessoas chegam para a gente e dizem assim, escuta, aquele sujeito está na igreja, é crente e me deu um cheque sem fundo. Aquele sujeito está na igreja, é crente, comprou fiado no meu estabelecimento e não pagou. Aí, isso é algo desabonador? Totalmente. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, né, que tá me vendo nesse momento. Se uma pessoa que está dentro da igreja, ouvindo todo dia que é pecado, que não pode fazer aquilo, que o nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. Se aquilo que a gente diz, a gente tem que cumprir, é de certo, ouvindo isso o tempo todo. A pessoa ainda faz isso. Agora você imagina esse elemento lá fora, o que ele não estaria fazendo? Estaria saltando a mão armada, né? Então, pelo sim, pelo não,
por uma questão até utilitária, socialmente falando, é bom que mantemos essa pessoa dentro da igreja, né? Tem a questão, por exemplo, do adultério. Se uma pessoa dentro da igreja, vou repetir novamente, né, ouvindo todo dia, né, que inclusive o não adulterarás está inclusive nos 10 mandamentos, né, etc. Essa pessoa ainda adultera dentro da igreja, e lá fora, o que é que ela não estaria fazendo, né? O que é que ela não estaria fazendo lá fora? Já que ela tem esse tipo de caráter, vamos dizer assim, incorrigível no sentido dela não dominar a própria vontade. E lá fora ela estaria fazendo o quê? Então, assim, antes que a gente, vamos dizer assim, desça a lenha, né, na igreja, diz, tá, o sujeito tá lá, é crente, não sei o quê, com a Bíblia debaixo do braço e não sei o quê, mas fazendo isso e isso e aquilo. Sim, mas e se esse abençoado estivesse aqui fora? Então, socialmente falando, não é um ganho para a sociedade que a igreja seja essa esponja, né, de absorver os mau caráteres, os ladrões, bandido, etc. Essa esponja que traz para si e tenta recuperar, e muitas das vezes recupera mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a questão do vício, né? Bebida, droga, tal. Clínicas, né? Clínicas caríssimas aí fora, particulares, ou às vezes quando são públicas também são custeadas por dinheiro, né? Dos nossos impostos e tal. O índice de recuperação lá é 30%. 30%. E na igreja, qual é o índice de recuperação dessas mesmas pessoas que estão sujeitas a essas mesmas debilidades? 70%. 70%. Então, assim, a igreja, ela é uma agência espiritual e social por demais relevante, né, para a sociedade. Eu vou me ater aqui muito ao aspecto social. Nós sabemos, né, que fora da igreja, e quando eu digo a igreja, é o corpo místico de Jesus. Fora da igreja não há salvação para a alma de ninguém, não há salvação, né? Nós devemos realmente fazer parte desse corpo místico da igreja. Eu sei que muitas das vezes as pessoas têm assim uma certa ojeriza, né? E hoje em dia está muito em voga esse negócio aí de dizer, olha, eu sou crente congregando em casa, eu sou crente desigrejado. Eu tenho muitas dúvidas a respeito da crença do crente que diz isso. Porque o que é congregar? Congregar é ajuntar. Congregação é um ajuntamento. Então, eu devo ser, sim, uma pessoa que congrega, que ajunta. Ajunta em casa, ajunta no meu bairro, ajunta no meu trabalho, ajunta na igreja. Então, se eu sou o tipo de pessoa que não consigo conviver com as debilidades humanas, porque na igreja tem, sim, muita debilidade, então eu realmente tenho um problema comigo. Amado, certa vez, meu menino, né, chegou para mim, meu filho caçula, e falou assim, mãe, se a gente ficar olhando para os crentes, a gente se desvia, né? Eu falei, meu filho, não precisa ser olhar para os crentes, não. Basta a gente olhar para a gente mesmo, a gente se desvia. Porque todos nós somos débeis, nós somos pecadores. Então, assim, se a primeira virtude de alguém que está na igreja é porque ele é uma pessoa humilde, porque ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu a sua miserabilidade, a sua condição de pecador, e por isso ele foi aos pés de Jesus. Agora, quem geralmente está aqui fora tem toda essa resistência, né? Por quê? Porque ele fica olhando o comportamento de A, B, C, ele nunca olha o reverso. Nesse exemplo, né? Eu queria fazer um vídeo curto, mas vai terminar ficando um pouco longo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o que é essa história da gente ver o reverso. Certa vez, eu estava trabalhando no Ministério da Fazenda ainda, nessa época, e na hora do almoço, uma amiga muito querida me convidou para tomar um lanche com ela. A gente saiu. E aí, nós estávamos aqui no centro de Brasília, tudo, e aí essa amiga me contando que a mãe dela tinha morrido, né, de câncer já há algum tempo, e que ela estava com esse mesmo câncer. Só que agora tinham se passado 10 anos e agora ela estava tratando o câncer normalmente, um câncer que tinha curado a filha, que tinha matado, né, a mãe dela. Aí nisso, né, a gente parou num semáforo. Aí aqueles mendigos, né, aquelas pessoas que ficam ali no farol, né, no semáforo, se aproximou do carro. E aí ela ficou assim, ela ficou muito irada com aquilo, ela se irou com aquilo, ela disse, olha,
Eu não sei onde é que está o governo, não sei onde é que estão as agências sociais que não recolhem essas pessoas, porque essas pessoas, elas não têm, elas só atrapalham a sociedade. Eu não sei nem por que essas pessoas existem. Eu não sei nem por que Deus permite, né? Falou assim, por que Deus permite que uma pessoa viva uma situação dessa, tudo. Aí prestem bem atenção que ela tinha acabado de me dizer que a mãe dela tinha morrido há 10 anos de um câncer, porque na época não teve cura, e ela agora estava com o mesmo câncer, no entanto, estava tratando. Aí eu perguntei assim para ela, falei, fulana, por que tu acha assim que a medicina anda assim tão a passos largos, né? Porque a medicina, ela anda na experiência, né? No laboratório ali, nos testes, ela vai testando drogas, vai testando métodos. Por que você acha que a tua mãe há 10 anos atrás morreu de um câncer que hoje esse mesmo câncer não te mata e você está tratando dele normalmente? O que você acha que aconteceu assim para que a medicina desse esse passo tão largo? Aí a pessoa falou, aí ela falou assim para mim, ela ficou assim. Aí ela disse, não sei. Eu digo, olha, deixa eu te perguntar, quantas pessoas da tua família, quando morrem, tu doou o cadáver para experimento? Para o hospital universitário, por exemplo, para fazer testes com ele, para ensinar o cadáver for uma ferramenta didática ali para que a medicina treine e avance. Quantos da tua família tu fez isso? Ela disse, nenhum. Eu digo, pois é. Essas pessoas que estão nas ruas, indigentes, quando morrem indigentes, que ninguém reclama o corpo deles, esses indigentes vão para os hospitais universitários. E por isso também a medicina avança tão rápido. Então, eles têm sim o valor deles, né? Vamos dizer assim, na cadeia social, nessa roda social, eles têm o valor deles. Pois bem, então, amados, é aquela coisa. A gente, às vezes, olha só por um lado, né? E não consegue, assim, ver a coisa de uma forma, vamos dizer assim, circular. Então, a igreja, ela precisa, sim, avançar por sobre a terra. Precisa cada vez mais ter igrejas, abrir igrejas, porque a sociedade, ela está doente, a sociedade não tem para onde recorrer, principalmente países, assim, subdesenvolvidos, como é o caso aqui do Brasil, onde as pessoas não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, não têm acesso a nada. Então, essas pessoas estão entregues à própria sorte. Então, é uma dádiva que nesses lugares que a pessoa que esteja passando uma situação dessa encontre alguém para dar a mão, para tentar ajudar, coisa que via de regra o Estado não faz, coisa que via de regra às vezes um vizinho não faz, alguém que está vendo ali não faz, mas aí chega aquele homem, aquela mulher, pega pelo braço e leva para dentro da igreja. Então, por que não custear uma obra dessa? Por que não custear uma obra dessa? É claro que tem, né? Aqueles pontos específicos, alguém dizer assim, mas aí o pastor pegou, eu sempre a história do pastor, o pastor pegou o dízimo e comprou um carrão, né? Comprou um carrão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o dízimo, ele tem um valor espiritual e material. Qual é o espiritual? O espiritual, né, o moral, que ele é exercitado contra a ganância. A partir do momento que você consegue meter a mão no bolso, como eu disse anteriormente, e entregar dinheiro seu para outra pessoa, isso significa que você não é uma pessoa, vamos dizer assim, doente pelo dinheiro, né? Morre pelo dinheiro, não. Você é capaz de abrir mão dele. E outra coisa, há um princípio, né? E um princípio não necessariamente só dos crentes, é de todo mundo. Que quanto mais você abre sua mão, mais você é abençoado. Esse é um princípio que Deus deixou e serve para crente, para descrente, para todo mundo, né? Para vocês terem uma ideia, os ministérios, por exemplo, do Billy Graham nos Estados Unidos, uma das maiores contribuintes, né, do ministério do Billy Graham, e ela nem é crente, né? Ela nem é crente, é uma artista, ela nem é crente, ela doa milhões para a obra do Billy Graham, que é a Madonna, né? E muitos outros artistas, né, não crentes, não evangélicos, doam. Por quê? Porque eles conhecem o princípio. Quanto mais eles dão, mais eles recebem, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, mas o pastor pegou o dinheiro e foi com a mulher para o motel, arrumou um amante, aí ele foi para o motel com o meu dinheiro. Com o seu dinheiro, não.
né? Aquele dinheiro você entregou para Deus, para a obra de Deus. Ele vai prestar conta com Deus. A tua bênção está garantida. A tua bênção está garantida. Olha, às vezes a gente vê algumas vezes a pessoa chega assim, diz, olha, meu salário não está dando para nada, minha conta de luz está estourada, não sei o quê, tudo que eu ganho não fica nada, não sei o quê, vamos orar para repreender o devorador. Devorador é um demônio que ataca as finanças, esse demônio existe. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha, não existe oração para devorador. Não existe oração para devorador. A oração, o remédio, né, que mata o devorador chama-se dízimo. Se você der o dízimo, se você dizimar, o dízimo aí com uma primícia, receber o seu salário, já pega aquela parte e entrega para a igreja, você pode ter certeza, né, que as suas finanças, elas ficam blindadas. Ficam blindadas. Isso é um princípio, isso é bíblico, é um princípio, né? Pois bem, mas agora, né, especificamente, eu vou entrar na pergunta que foi feita, né, por essa pessoa. Essa pessoa, ela não é membro de igreja, né, não é membro de igreja. Ela está começando, ela está iniciando, né, no conhecimento bíblico, ela se interessou, vem de um passado que de fato não havia essa proximidade, né, com as coisas divinas, e ela está se interessando, essa pessoa está se interessando, né? Então, essa pessoa me perguntou o seguinte, né? Especificamente foi o seguinte, ela disse, olha, eu tô pegando parte, né, da minha renda, e é um empreendedor, né, um microempreendedor, e eu pego parte da minha renda e estou doando para uma pessoa necessitada, né? Então, eu quero saber se isso é certo. Olha, partindo do princípio que você não é membro de uma igreja, né? E espero que isso seja ainda, não é membro de uma igreja ainda. Então, eu particularmente, e à luz da Bíblia até, eu não vejo razões para você estar dizimando em igreja nenhuma, né? Em igreja nenhuma. Por quê? Porque o dízimo é 10% da igreja que você congrega. Então, se você não está congregando em nenhuma igreja, né? Essa oferta que você está dando para socorrer um necessitado, no meu ver, está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Agora, a partir do momento que você se batize, né? Passe a fazer parte do corpo místico de Jesus, e você passa ali a frequentar uma igreja, o seu dízimo tem que ser na igreja que você congrega. Não tem essa história de você estar numa igreja e estar dizimando para outra lá, não. Porque a igreja que eu estou já é um prédio, tem muito dinheiro, tem não sei o quê, então tem uma igrejinha assim, não sei aonde, eu vou pegar o meu dízimo e dar lá. Não, tá errado, né? O certo é dar o seu dízimo no local aonde você congrega, né? Essa é a razão. Mas o que vão fazer com o dízimo? Olha, se você é membro da igreja, você tem o direito de acompanhar. Por isso que o dízimo é dado por quem é membro, né? Uma pessoa que não é membro, primeiro que ela não pode fazer, inclusive, nem parte do conselho, né, administrativo lá da tesouraria. Então, se ela é membro, sim, ela vai dizimar e ela vai acompanhar, ela tem o direito de acompanhar os rumos pelos quais o dinheiro dela está andando, o dízimo dela está andando, ok? Eu me fiz entender? Então, recapitulando, quem não é membro de uma igreja, eu não vejo, assim, razões para que ela dizime, não. Ela pode continuar ajudando, fazendo a obra social, dando parte do seu salário, ajudando das formas A, B ou C. Mas o dízimo, especificamente, é para membros da igreja. Ok? Deus abençoe, Deus guarde, Deus dê vitória. Deus nos dê vitória nesses dias difíceis e que possamos, com sabedoria, que possamos, com humildade, cada vez mais e mais, crescermos na graça, na misericórdia e no conhecimento do Senhor. Amém? Deus abençoe.